boa tarde. Período chuvoso coloca em alerta a Defesa Civil em São Luís. Prolongamento da Avenida Litorânea sofre com a erosão costeira. Delegados da Polícia Civil realizam paralisação de advertência. E mais, Moto e Sampaio empatam no primeiro jogo da decisão. O Repórter Maranhão está começando agora. A Defesa Civil está percorrendo vários bairros de São Luís, alertando a população para os riscos de desmoronamentos e alagamentos. Mais uma manhã de chuva em São Luís e a previsão é que nas próximas semanas elas se tornem mais constantes, assim como também os riscos. No centro histórico, casarões seculares, já fragilizados, estão em iminência de desabar. Foi detectado 31 prédios em situação de risco. Sábado passado nós tivemos um princípio de desabamento em um prédio que não estava em risco, mas pela sua fachada apresentava que estava tudo bem. E que foi constatado é que o telhado desse prédio estava apresentando infiltração e com a intensidade da chuva nós tivemos o princípio de desabamento parcial. A Prefeitura iniciou esta semana o plano de ação da campanha de prevenção de riscos. O objetivo é orientar os moradores. Nós estamos fazendo um trabalho de prevenção sobre desastre, Então nós estamos entregando em cada dessas áreas que são áreas de risco, esses panfletinhos aqui com a orientação, o número da Defesa Civil e orientando o pessoal a como se prevenir desses acidentes, de desastres. Aqui no bairro do Anil, uma das 66 áreas de risco, de acordo com a Defesa Civil, o maior problema é o alagamento. Quando chove muito, o rio transborda e alaga todas as casas que estão aqui à sua margem. O problema se agrava porque os moradores costumam jogar lixo aqui no córrego. Os moradores temem a chegada das chuvas. A maioria das casas tem problemas estruturais. As paredes são aglomerados de tábuas e em muitas já aparecem sinais de alagamento. Toda vez que chove, alaga a rua. Se eles fizessem pelo menos jogassem umas caçambas de pissarra para compactar, para evitar mais esse negócio aí, aliviar muito para a gente aqui. A Defesa Civil deve ser acionada sempre que houver indícios de desastres. O número da Defesa Civil é 3212-8473 ou o número de emergência 153. Na BR-010, entre a Sailândia e Imperatriz, o trânsito voltou a fluir com mais rapidez em um trecho onde já estão sendo utilizadas duas pistas em um desvio construído na estrada. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trajeto no local ainda requer atenção redobrada dos motoristas. Outro local que está sofrendo com a ação das águas é o prolongamento da Avenida Litorânea em São Luís. De acordo com a Prefeitura, a obra no local foi mal executada e agora sofre com a erosão costeira. O prolongamento da Avenida Litorânea, 600 metros de extensão, foi entregue no final de 2012 à população pela gestão municipal anterior. Moradores e comerciantes da área afirmam que desde o início a obra não inspirava segurança. Desde quando foi inaugurada, acho que um mês depois já começou a mostrar problema, Começou a desbarreirar e quebrou ali a metade da pista que fizeram, Agora, com as severas consequências da erosão costeira, parte do calçamento cedeu. Um poste já caiu, 2 estão comprometidos e a fiação subterrânea está exposta. Este consultor contratado pela Prefeitura afirma que a ausência de contenção específica causou o problema. O que eu pude observar foi que tem duas aplicações de produtos diferenciados. Um é o enroncamento, ou seja, constituído de pedra e que não tem a proteção embaixo e aí tem o adensamento e a pedra vai adensando e vai indo para baixo. Com isso ela tem um escorregamento que eu chamo rotativo. E a parte de cima foi feito com um tipo que o pessoal chama aí de rip-rap, mas as pecinhas são muito pequenas e não tem peso. E as ondas, quando vêm em maré alta de lua, acontece que desloca e leva embora.
porque não tem peso. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, CEMOSP, já notificou a empresa responsável pela execução da obra, Serveng, a reconstruir o serviço de acordo com as ressalvas contratuais. A Serveng tem até o dia 24 de fevereiro para responder à notificação. O reparo no prolongamento da litorânea necessita ser executado imediatamente para não comprometer o restante da obra. Caso desrespeite a notificação, a Serveng sofrerá as sanções previstas na lei. São Luís predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz predomina tempo nublado e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Caxias, predomina céu encoberto e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 25 graus. Em Balsas, predomina tempo nublado e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. A falta de estrutura nas delegacias levou os delegados da Polícia Civil a cruzarem os braços hoje. Os delegados de polícia do Maranhão realizam hoje uma paralisação de 24 horas. Eles cobram melhores condições de trabalho e mudanças nas regras de aposentadoria. A categoria está mobilizada no sentido de buscar conquistar melhores condições de trabalho para a Polícia Civil do Maranhão, que ela se encontra hoje sucateada. E nós não temos sequer sede própria. E atualmente nós estamos, inclusive, perdendo as unidades policiais todas, estão sendo abandonadas por falta de conservação. Então essa é uma das principais reivindicações da categoria. Mas também nós estamos pleiteando o reconhecimento pleno da aposentadoria do servidor policial, a instalação, a adoção do concurso de remoção, de forma a gerir, a fazer gestão desse recurso humano nosso, e questão também do cumprimento de decisões judiciais com os precatórios que não estão sendo pagos. Os delegados aguardam uma reunião com a governadora. Já foi declarada também a Assembleia Geral Permanente e foi autoconvocada para o dia 24 de fevereiro, segunda-feira, justamente para que a categoria tome conhecimento do avanço das tratativas ou não, para que a gente tome novas deliberações em relação ao movimento. A governadora Rosiana Sarney anunciou reajuste salarial de até 100% para servidores efetivos do Estado. A medida deve beneficiar cerca de 61 mil servidores ativos e 26 mil inativos. Quem também sofreu reajuste foi o orçamento anual da Assembleia Legislativa do Maranhão. O aumento será de quase R$1.400.000, contemplando verbas indenizatórias de exercício parlamentar e de ajuda de gabinete de cada deputado estadual. E veja no próximo bloco, Moto e Sampaio empatam no Superclássico do estadual. E mais, definida a programação do Carnaval de São Luís. É logo após o intervalo. Agora são 12h39. Sensação especial dessa quinta-feira mostra a riqueza do artesanato no Brasil. Trabalhos feitos com renda, com fuxico, rapé traduzido em oratórios, puffs e poltronas feitos com material reciclado. O programa começa às 4 da tarde, eu espero vocês. Com certeza, se Deus quiser. Até lá. No Sinfonia Fina desta semana,
Momentos marcantes da vida e da obra do mestre russo Sergei Prokofiev, compositor de Pedro e o Lobo, e de Carlos Lira, um dos pais da bossa nova, autor de muitos sucessos como Lobo Bobo. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Entre músicos e lobos. Me chamar e me pedir e me rogar. Sinfonia Fina, neste sábado, 10 da noite. Faz mal, podem preparar. Um único sortudo levou os 111 milhões do prêmio da Mega Sena. A aposta vencedora foi feita em uma lotérica de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Os números sorteados foram 01, 04, 05, 14, 45 e 56. Agora vamos falar de futebol. Pela Copa do Brasil de Futebol Feminino, o Viana enfrenta hoje o Vitória de Pernambuco pelas oitavas de final. Como venceu a partida de ida por 1-0, a equipe maranhense precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final. O jogo começa às 4 horas da tarde no estádio Carneirão, em Vitória de Santo Antão. E no primeiro superclássico que decide o primeiro turno do Campeonato Maranhense, em um jogo muito equilibrado, Moto e Sampaio ficaram no empate. Quem começou chamando a atenção foi o camisa 11 do Moto. E olha que não foi apenas pelo cabelo tingido de loiro, não. É bem verdade que no início do jogo, Henrique sofreu com a marcação individual do volante Jonas. E a primeira bola de perigo foi na cobrança de falta de Cléo, que Rodrigo Ramos defendeu bem. Pelo lado do Sampaio, a ansiedade atrapalhava nas jogadas mais agudas em direção ao gol defendido por Juan. Enquanto isso, Henrique seguia anulado por um carrapato chamado Jonas. Mas bastou um cochilo. O Jefferson pegou a bola aqui na linha de fundo, olhou o Gilson só, lançou nele, o Gilson fez a meia lua, eu peguei sozinho e botei debaixo de Rodrigo Ramos. Foi o quinto gol do artilheiro do campeonato, que abriu o placar e levou a massa rubro-negra ao delírio. Assustado em campo, o Sampaio seguia sem conseguir furar a defesa do Moto. Mas um novo capítulo estava reservado para a volta do intervalo. Se uma revelação foi o nome do primeiro tempo, na segunda etapa foi a vez de um veterano escrever seu nome na história do Superclássico. O Sampaio voltou tentando agredir mais o Moto, mas a partida seguia equilibrada, com chances para os dois lados. Até que um jogador de 35 anos apareceu para o jogo, o capitão tricolor Arlindo Maracanã. Aproveitando o gramado molhado, ele experimentou de fora da área e deixou tudo igual para o Sampaio. Um tempo para cada lado, 1-1 no placar. A decisão do primeiro turno segue em aberto. Vocês viram aqui, Sampaio e Moto, o Moto Sampaio, pode estar só as camisas dos dois, pode botar num ringue, em qualquer lugar, é sempre jogo duro. Sampaio e Moto, a rivalidade é sadia, bonita, como foi hoje, dentro de campo, fora de campo. Que isso mantenha, o jogo jogado dentro de campo, a torcida fora de campo aí na festa, sem violência, apenas sempre para a sua equipe. Tem dois times querendo ganhar, um sai vencedor, hoje foi empate, mas domingo um sai campeão. E domingo vamos ver, né? Vamos partir para a decisão definitiva mesmo, né, Roberto? Agora, Roberto, bom dia. Mas antes da partida começar, houve um tumulto entre as torcidas, confrontos? Boa tarde, Edmilson, torcida maranhense, boa tarde. Bom, infelizmente, a gente tem que falar dessa situação, apesar de todas as precauções tomadas pela polícia, ainda tivemos aí o envolvimento de duas torcidas organizadas que se confrontaram e, inclusive, chegaram a jogar rojão, por exemplo, em cima dos policiais, o que acabou levando algumas pessoas à prisão. Foram detidas, mais precisamente. E pior ainda, é que são pessoas que tinham participado da reunião, né, com o próprio Major Gessel, lá no quartel da polícia, onde ele explicou tudo, pediu a essas pessoas que são líderes de torcidas, que
contribuíssem, né, com todas as ações no sentido de evitar qualquer atitude de violência. Bom, isso é a cena triste, espero que isso não se repita, a gente não precisa trazer de fora de outros estados essas cenas de violência. O mais Agora, importante, Roberto, dentro de campo, como é que foi? Pois é, isso é o que é mais importante a gente falar. Dentro de campo foi um belo jogo, pena que a chuva acabou ainda afastando muitos torcedores, dava para se esperar, se esperava um Sampaio Corrêa muito mais dominador dentro de campo, mais arrasador, o que mostrou, evidentemente, a evolução do motoclube, que vinha principalmente no seu sistema defensivo apresentando algumas inconsistências. Melhorou muito a chegada do Pierre ali com o Fernando, que estreou, um menino de 20 anos do Criciúma, o Luiz Fernando, que é o outro zagueiro, cresceu muito. O Sampaio teve maiores ações, o moto foi mais objetivo, né? O Sampaio não conseguiu criar nenhuma situação real de gol, de penetração, usou muito da estratégia, porque ele tem uma bola de fora muito forte, e para tentar furar o bloqueio defensivo montado pelo motoclube, procurou o jogo aéreo, buscando o Casagrande, que não esteve bem, e o chute de fora da área. Agora, Roberto, o moto saiu bem fazendo 1-0, uma boa jogada feita pelo Henrique, foi bem marcado pelo Jonas, e de fora da área, como vocês viram aí, o Arlindo acabou empatando o jogo. Resultado justo. Agora, domingo é a grande final, né? O Sampaio é favorito porque tem um empate. Como tem a melhor campanha, o empate ele basta para ser campeão. Mas não tem decidido, não. O que se viu no jogo de ontem é que não tem favorito. Isso é clássico, é história, é o maior jogo do futebol do Maranhão, e viu a festa que foi a torcida, e a gente espera um público bem maior, isso se São Pedro colaborar, não mandar chuva no domingo. Eu imagino que a gente tenha pelo menos 20 mil torcedores no estádio Castelão no próximo domingo. Então vamos aguardar, né, Roberto? Com certeza, vai ser um jogo bom, o primeiro foi bom, e esse é o decisivo. Penso que, né, se tivermos pelo menos 20 mil torcedores, melhor ainda, para colorir essa grande festa, a volta, né, o recomeço, a retomada de bons momentos do nosso futebol. Obrigado, Roberto. Do futebol, vamos para o Carnaval. Foi definida a programação oficial do Carnaval de São Luís. Vamos falar ao vivo com a repórter Luanda Belo, que tem mais informações. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Pois é, a Prefeitura de São Luís já está com a programação de carnaval fechada. Quem vai dar mais detalhes é o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Francisco Gonçalves. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Está tudo certo, então, para o Carnaval de Passarela? Está tudo certo, vamos ter um Carnaval de Passarela e o apoio da Prefeitura nos eventos em bairros de São Luís. Qual é a programação de desfiles? Nós teremos abertura com a corte momesca, teremos desfile dos blocos organizados, blocos tradicionais, alegorias de rua como tribos de índio, blocos afros e as escolas de samba. Serão 6 dias de atividades na passarela. A entrega da passarela é no dia 27? Dia 27, abertura das atividades na passarela do samba. Quem desfila primeiro? Nós teremos primeiro início com blocos, e em seguida alegorias, e vamos encerrando com as escolas de samba. As escolas de samba desfilam no domingo e na segunda-feira? Isso, nos últimos dias de carnaval. Nos últimos dias de carnaval. Muito bem. E qual é a expectativa da Prefeitura da FUNC para esse carnaval? Tem a expectativa de que as pessoas participem do carnaval de Passarela, que o máximo de pessoas possam participar das atividades nos bancos, arquibancadas. A Prefeitura vai oferecer todas as condições para um carnaval tranquilo, seguro, de tal modo que as pessoas possam ir com suas famílias, com seus amigos, e que possam se divertir bastante na passarela do samba. Ok, muito obrigada. Edmilson, com você. E daqui a pouco a gente volta a falar com a Luanda, ainda no clima de carnaval. E veja no próximo bloco, Caminhão traz a cultura da Alemanha para São Luís. E mais, Casarão do Saber apresenta espetáculo Elefantes Memórias de Manada. É logo após o intervalo. Agora são 12h50. Prepare-se para conhecer as diversas faces de uma mesma história. Os 50 anos do golpe de 64. Você está convidado para um ciclo de cinema sobre o regime militar. Baseado na obra de Frei Beto, o drama Batismo de Sangue. Os documentários Marighella, Memória para Uso Diário
e As Asas Invisíveis do Padre Renzo. A produção brasileira indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O que é isso, companheiro? E na estreia, Patrícia Pilar é Zuzu Angel, a famosa estilista que enfrentou a repressão em defesa do filho. Ciclo de cinema dos 50 anos do golpe de 64, a partir do próximo sábado, às 10h30 da noite, aqui na TV Brasil. Neste sábado, todas as tribos têm um encontro marcado no aglomerado. Sejam bem-vindos à aldeia do programa Aglomerado. Tribo Regueira, a rapaziada da banda Cabeça de Negro. São Francisco, vai rolar R&B. Hoje eu quero me divertir. Aglomerado, neste sábado, 4h30 da tarde. A Alemanha chegou a São Luís sobre rodas. Um caminhão está percorrendo diversos estados do Brasil para difundir a cultura do país europeu. Depois de percorrer 15 cidades, um pouco da Alemanha chega aqui em São Luís, através deste centro cultural sobre 4 rodas. Cultura é um projeto do governo alemão, do Instituto Goethe, que é o Instituto Cultural da Alemanha, e do Ministério de Cultura durante o ano da Alemanha no Brasil. O caminhão de arte traz teatro, cinema, música e livros dos principais escritores alemães, como Kafka, Brecht e Goethe. Entre as obras, uma raridade como a primeira edição brasileira da publicação de estreia dos Irmãos Grimm, que escreveram há 200 anos clássicos como Branca de Neve e O Gato de Botas. As crianças também se divertem e aprendem um pouco mais sobre o país europeu. O que vocês aprenderam hoje sobre a Alemanha? As histórias, tudo que dão aqui, o que trabalha lá, os trabalhos de lá. Aprendemos muitas coisas aqui. Não jogar lixo no rio, não desmatar as coisas, não ter cuidado do nosso país também. A entrada para conhecer o caminhão é gratuita. Ele fica estacionado até domingo no centro histórico e depois parte para a sua última parada, em Belém do Pará. Kommt alle vorbei, ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn ihr zu uns zur Kulturtour kommt. Dankeschön. Não entendeu? Tudo bem. Ele quis dizer algo como: seja bem-vindo, venha conhecer a Alemanha. O Casarão do Saber apresenta esse fim de semana um espetáculo que fala de memórias. Através de um jogo teatral, as lembranças ganham força visual através da tecnologia. Até hoje, eu sei mais ou menos o lugar que eu sentei no teatro. Um espetáculo para refletir sobre aquilo que se guarda na memória. Quando a gente estimula alguém através de uma história que a princípio pode ser uma história só nossa, mas em determinados momentos a gente consegue perceber que essa memória ela não faz parte só da gente, né? A gente consegue perceber nos olhares e nas opiniões que essa memória ela começa a ir para um campo da coletividade. Elefantes, Memórias de Manadas é o 6º espetáculo do Núcleo de Pesquisas Teatrais Rascunho. O texto, criado coletivamente pelos componentes, costura as memórias deles com a memória coletiva da cidade, com referências ao conto Funes, o Memorioso de Jorge Luiz Borges. Para a Aline, trabalhar pela primeira vez um texto original do grupo se apresenta como um desafio. Foi a primeira vez que criei um texto com outras pessoas. Confesso que foi um pouquinho difícil no início, mas ao longo do caminho a gente tem encontrado as direções corretas e a gente está apostando no nosso trabalho. E eu acredito que o público também vai gostar muito de compartilhar as lembranças com a gente, vai ser massa. O figurino dos atores é todo branco, aonde são projetadas imagens que reforçam as palavras e servem como ganchos de lembranças, uma intervenção tecnológica. A nossa memória
é visual também. Então a gente escolheu imagens que pudessem trazer um potencial poético para a palavra dos atores. E elas entram em momentos bem específicos, de uma maneira bem delicada. A gente está usando um software de projeção de imagens, um software de VJ, para a gente poder controlar tamanho, inserção, ritmo, para que ela não entre violenta, mas para que ela agregue ao ator. Então, em alguns momentos a gente tem projeção no corpo dos atores, em alguns momentos na tela, em alguns momentos no espaço inteiro, e a gente vai controlando isso com o programa. A fim de estabelecer uma montagem mais intimista, o grupo decidiu limitar os ingressos, apenas 30 por noite, espaço suficiente para tantas lembranças. Porque a minha alegria é a alegria do povo da minha terra. Nós juntos, hoje, aqui. Elefantes Memórias de Manada estreia hoje e segue em cartaz até sábado, às 8 horas da noite, no Casarão do B, na rua 14 de julho, na Praia Grande. As prévias de carnaval não param em São Luís. Na noite de hoje acontece a 9ª edição da Folia da Oficina. Vamos voltar a falar com Luanda Belo. Luanda, a que horas começa essa festa? Pois é, Edmilson, olha só, a folia vai começar logo mais às 7 horas da noite no Carnaval Infantil promovido pela Paróquia Santa Terezinha. Logo mais na Oficina de Sonhos, na rua São Geraldo, no bairro do Olho d'Água. E quem vai estar lá é o grupo Amigos do Samba. Esse grupo que já tem 20 anos de carreira, sempre buscando resgatar os antigos carnavais e sem perder o contato com o samba atual. Aqui vai falar mais sobre esse repertório é o produtor do grupo, Zé Costa. Boa tarde, Zé Costa. Então, qual é o destaque do repertório do Amigos do Samba para esse ano? Beleza, boa tarde ao pessoal da TVE, obrigado, Luanda. O repertório está pronto. O Amigos do Samba, ele funde samba, pagode e marchinha de carnaval, na intenção de resgatar os bons tempos de carnaval, os eternos. E por aí vai, frevos, marchinhas, marcha-rancho e o samba de carnaval e samba enredo. Então a gente misturou tudo isso e forma um repertório que agrada todas as idades. Qual é a programação para este carnaval? Programação extensa. Com o governo do estado, com a prefeitura, nós abrimos o carnaval esse ano com o baile do Remomo, na escolha da corte momesca lá no Patrimônio Show. Esse fim de semana nós vamos estar no Viva Vila Embratel, vamos estar na Praça da Saudade, vamos estar em clubes sociais na ABB. Então esse fim de semana a gente está com 7 tocadas, quer dizer, o grupo é muito, graças a Deus, requisitado. Mas tudo em função desse arregimentação de vários ritmos fundidos, que formou um repertório bem eclético. Então vamos ouvir um pouquinho mais de Amigos do Samba. Da Vassourinha, que é um sucesso dos carnavais antigos. As ancas como é gostoso gostar de alguém, quem sabe sabe, conhece bem, como é gostoso gostar de alguém. Lourinha, deixa eu gostar. Edmilson, é com você. E os convites para a 9ª Folia da Oficina podem ser adquiridos na Planetur pelo preço de R$ 50. Informações também pelo telefone 3212-6080. E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.